Ezequiel 10, versão King James atualizada. Em seguida olhei e observei algo semelhante a um trono feito todo em safira sobre a abóbada, a curvatura do firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins. Então Yahvé ordenou ao homem vestido de linho: vai por entre as rodas giratórias, por baixo dos querubins. Enche as tuas mãos de brasas acesas que estão no meio dos querubins e espalha-as sobre toda a cidade. E enquanto eu contemplava o que estava acontecendo, ele se foi. Ora, os querubins haviam se posicionado de pé ao lado direito ao sul do templo quando o homem entrou, e uma nuvem cobriu todo o pátio interior. Então a glória de Yahvé se levantou de sobre o querubim e passou para a entrada do templo, e todo o santuário se encheu da resplandecência da glória do Senhor. E o som das asas dos querubins podia ser ouvido até no pátio externo, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando ele falava. Quando o Eterno ordenou ao homem vestido de linho: apanha fogo do meio das rodas, dentre os querubins, ele entrou e colocou-se junto a uma roda. Então um dos querubins estendeu a mão na direção do fogo que flamejava no meio deles, apanhou as brasas vivas e colocou-as nas mãos do que estava vestido de linho, que as pegou e saiu. E surgiu debaixo das asas dos querubins algo semelhante a mãos humanas. Então fixei o olhar e percebi 4 rodas junto aos querubins, uma roda ao lado de cada querubim, e as rodas reluziam como berilo, esmeralda pura. E as 4 rodas tinham a mesma aparência, como se uma roda estivesse perfeitamente entrosada na outra. Quando elas se moviam, tinham a capacidade de ir em qualquer das 4 direções possíveis, sem a necessidade de se virarem para o lado. Mas andavam sempre em frente, para onde a cabeça dos querubins apontava e as dirigia. E os corpos, as costas, as mãos, as asas e as rodas que os 4 querubins possuíam estavam repletos de olhos por toda parte. E ouvi que as rodas eram chamadas de turbilhão ou giratórias. Cada um dos querubins tinha 4 faces. Um rosto se assemelhava ao de um boi, o segundo de um homem, o terceiro de um leão e o quarto de uma águia. Então os querubins partiram em direção às alturas. Eles são os mesmos seres viventes que observei junto ao rio Quebar. E quando os querubins andavam, as rodas giratórias ao lado deles também se movimentavam. E quando os querubins erguiam suas asas para se elevar da terra, as rodas não deixavam de segui-los de perto. Quando eles paravam, elas também paravam. E quando eles se elevavam, elas se elevavam junto, pois o ânimo das rodas era controlado pelos querubins. Então aconteceu que a glória de Yahvé afastou-se para longe da entrada do templo e parou sobre os querubins. Enquanto eu contemplava tudo isso, os querubins estenderam as asas e se elevaram do chão diante dos meus olhos, sempre acompanhados pelas rodas giratórias, e pararam à entrada oriental do templo do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. Ora, estes seres viventes são os mesmos que eu tinha observado debaixo do Deus de Israel junto ao rio Quebar, e compreendi que eram querubins. Cada um tinha 4 caras e 4 asas, e debaixo de suas asas havia o que parecia ser mão de homens. Suas faces tinham a mesma aparência daqueles que eu tinha visto próximo ao rio Quebar, e todos se movimentavam sempre para frente, sem nunca virarem para quaisquer dos lados.